Boa noite, família Palmeiras. Passando aqui para gravar mais um vídeo para vocês, falando sobre o nosso Verdão. Tenho algumas novidades para vocês. Jogador voltando, volta super importante. Quero falar também sobre um jogador que foi monstro nesse jogo contra o São Paulo. Sempre foi, mas ultimamente estava um pouquinho abaixo, né? Quero falar também sobre Lucas Moura, né? Que falou bastante sobre a grama sintética, né? E olha o que aconteceu com ele. Quero falar também sobre a declaração infeliz de Denilson, né? Que está repercutindo bastante. Enfim, quero começar falando sobre a volta de Mikael, né? Ele está voltando a jogar, pode ser escalado. Marcos Rocha também. Marcos Rocha só não já está jogando por questão de Abel Ferreira tá colocando o Giai, mas pode ser que joga nesse jogo contra o Bolívar, né? Palmeiras em casa na lógica, né? Vai ser um jogo mais fácil, tudo mais. O Palmeiras para entrar com um time bastante reserva, né? E Mike também, né? Mike atuou, parceiro que joga também titular esse jogo, e a volta super importante, né? De Bruno Rodrigues, né? Que é um jogador que o Palmeiras acreditou, trouxe ele, e infelizmente a lesão não deu para demonstrar o futebol dele, mas ele trabalhou bastante, lutou bastante, se esforçou, treinava bastante, e já tá podendo atuar, e eu quero ver jogador jogando, quero ver mostrando seu futebol, né? Que é super importante para nós, né? É um jogador que pode agregar mais para nós, para o Palmeiras. E enfim, Bruno Rodrigues é um jogador super importante para o Palmeiras. E espero que ele merece isso, né? Um jogador, infelizmente, não teve uma grande sorte, né? Espero que agora ele volte e engrena uns jogos bons, né? E possa atuar no seu máximo possível. Quero falar também sobre um jogador que muita gente já estava pedindo pé de Cevan, dizendo que não podia sair do Palmeiras, que já não estava ficando velho, que é Gustavo Gomes. Que partida Gustavo Gomes fez contra o São Paulo? E até nas últimas duas partidas, três, o Gustavo Gomes vem jogando bem. Mas essa partida contra o São Paulo, para mim, foi o melhor em campo, foi o Gustavo Gomes. Monstro em tudo. É um jogador que sempre se doou para o Palmeiras, sempre teve raça. E nesses últimos jogos aí, nesse ano, ao total, né, não estava naquela grande fase dele, né? Porque o jogador desse grande porte, a gente sempre costuma ver ele jogando bem, né? Eu não digo nem que ele matou o Palmeiras, que ele jogou ruim e tudo mais, não. Ele baixou um pouquinho o nível, né? Ficou um nível normal. E muita gente já estava criticando, a gente não merece mais ficar no Palmeiras e tudo mais, mas é um jogador que eu sempre acreditei. O Thiago Gomes é monstro, muita garra, raça. Ele não tem nem aquela jogada boa de sair com os pés, né? Tocar assim com os pés. Só alguns lançamentos que ele enfia bons, né? Mas com a bola no pé, pra tocar, achar um passo mais fácil pra lá, pra cá. Ele não é tão bem, mas ele é bom no lançamento e também tem muita raça. Um lance lá que eu vi lá que o jogador do Palmeiras chutou, aí o jogador pegou o rebote, ele botou a cara no meio, né? Isso demonstra a raça, o amor que tem pelo time. Ele sempre demonstrou ser um palmeirense, de coração. Já teve outras propostas grandes para sair, né? Do mundo árabe e não saiu, né? Recebia até muito mais do que recebe no Palmeiras, e não saiu. Quer falar também sobre Gabriel Grande, né? Que está sendo cogitado no Palmeiras. E essa indicação dele não foi à toa, né? Foi o Rogério Godo que está indicando ele, né? Que é treinador do goleiro. Está indicando ele para o Palmeiras, porque Marcelo Lomba tá querendo. O Fluminense está querendo contratar Marcelo Lomba. E o Fluminense também quer renovar com o Fábio, né? Um goleiro que já tem 44 anos, mas está em alto nível. Eu vi uma defesa que ele fez contra o Atlético Mineiro. Com certeza foi uma das defesas mais bonitas do Campeonato Brasileiro até agora. Que defesaça, né? E tá aí com 44 anos, quer renovar mais 2 anos, quer jogar até 46 anos. E olha lá, né? E tá jogando de alto nível. Não é porque tá ficando por adoração, por ser um ídolo, não. É por estar jogando de alto nível mesmo. Quer falar bastante também sobre a declaração de Denilson. Pra mim foi uma declaração infeliz dele, né? Não tem lógica você estar jogando na sua casa, né? Com a atmosfera que tava. O seu rival, né? Um dos maiores rival, né? Que a gente, Palmeiras de São Paulo,
Pra mim só perde pra Palmeiras e Corinthians, mas é um clássico de maior rivalidade, segundo maior rival nosso, na minha opinião. O jogo tá amarrado que o jeito que tá, o jogo todinho amarrado e tudo mais. O cara faz um gol no último minuto praticamente. E não poder comemorar, aí acaba com a alegria do futebol, né? Infelizmente. A gente tem que ganhar os jogos e tá faltando uma raiz, ganhar os jogos e ir pra torcida comemorar. Como se fosse um jogo mais importante, né? Tratar todos os jogos como se fosse o último jogo, né? Como se fosse uma final, essa é a verdade. O último jogo não, né? O último jogo do campeonato, né? Mas como se fosse uma final. Tanto o jogador quanto a torcida. A gente tem que sempre torcer. Isso é a essência do futebol, é você torcer, você comemorar. E você comemorar nos gols, comemorar no final da partida. E ainda assim, né? Aquele gol amarrado que ainda foi no VAR, ainda ter marriça aí. A gente comemora como se estivesse tirando, né? Aquele peso das costas, né? E, na minha opinião também, até eu que não estava nem no estado, aqui em casa mesmo, esse foi o gol que eu mais comemorei esse ano. O gol do Palmeiras que eu mais comemorei esse ano. Essa é a verdade. Esse ano, né? Nem em jogo lá de Paulistão, em final, ou em quarta de final, em semifinal, não comemorei desse tanto. Esse foi o que eu mais comemorei. Tinha também a questão da gente assumir a liderança de novo, também que estava com o Flamengo. Outro que é um grande rival nosso também, nacional, estava tomando a posição nossa e a gente conseguiu tomar de volta. Demonstrou que aqui quem manda é o Palmeiras, essa é a verdade. A atmosfera também lá da Arena Barueri, bastante linda, bonita, a gente se vê. A gente sempre soube, né? Eu sempre acompanhei o Denilson, eu assistia bastante o jogo aberto, né, na Band. Ele sempre dizia que torcia para o Palmeiras e para o São Paulo, mas ele sempre dava para ver que ele sempre puxava mais para o São Paulo, essa é a verdade. Ele sempre puxava mais para o São Paulo e assim, no jogo na Band nunca tinha falado desse tipo de assunto tão pesado, né? Mas a gente sabe foi para a Globo, parece que acabou o funcionário, né? Impressionante, acabou a pessoa que era. Que eu até gostava dele, sempre foi brincalhão lá no jogo aberto na Renata Fã e tudo mais. Foi pra Globo, foi aquele cara aí mais sério, mais, sei lá, coisa. Causa muita polêmica, né? Dando entrevista muito polêmica. Enfim, galera. Quero falar também sobre o empresário de Abel Ferreira, que vai chegar hoje aqui no Brasil. O Palmeiras quer já assinar com o Abel Ferreira, mas Abel Ferreira quer esperar para o Mundial, mas se tudo der certo, Abel Ferreira vai ficar mais um bom tempo no Palmeiras. É, quero falar bastante sobre. Quero falar também sobre Dudu, que foi anunciado no Atlético Mineiro, né? Disse que o Atlético Mineiro sempre foi o time que os pessoal falavam que ele tinha cara, né? Atlético Mineiro e tudo mais. Mas a gente sabe aquele papo de algum jogador querendo ganhar já a simpatia, né, com o torcedor. Atlético Mineiro, grama sintética, né, Dudu? Daí ele não falou, né? Falando em grama sintética, eu quero falar também sobre Lucas, né? Que não jogou domingo contra o Palmeiras, por causa que era gramado sintético, ia se machucar, não sei o que. Acabou, pá, se machucou lá no Morumbi, né, no treino. E o que acontece, né? Não é o cabo achando bom, né? Que eu nunca acho bom lesão dos outros, pode ser o rival da gente, ou pode ser jogador do Palmeiras mesmo, e pode ser também jogador do maior rival. Eu não vou ficar comemorando lesão de ninguém, que infelicidade de ninguém, essa é a verdade. Enfim, foi lesionado e não foi no sintético. Imagina se ele tivesse jogado no sintético e tinha se lesionado. Ah, Ave Maria. Não quero nem ver, né? Ainda bem que não atuou nesse jogo contra o Palmeiras. Aliás, no sintético não, na Arena Barueri não é sintética, né? Mas mesmo assim, que coisa, né? E também quero falar também mais sobre Lucas também. E quero falar também sobre o Ancelotti, né? Como já tinha falado, já estava quase fechado com o Brasil. Fechou com o Brasil, né? Para mim foi a melhor opção, na minha opinião, né? Que a seleção brasileira está pensando num cabo que tenha um braço duro, forte, eu acho que ele tem, e que tenha história, um técnico que tem história. Para mim, não tem um jogador que tem mais história do que Ancelotti na seleção brasileira. Não tem. Ele é o cara que tem mais títulos, mais história para contar, mais conquistas. É ele. O jogador mais vencedor do mundo. Essa é a verdade. Então, se ele não organizar a seleção, pode desistir que o outro não organiza, não. Essa é a verdade. Pelo menos resposta ele vai ter entre o jogador, né? Porque botar aí Diniz, Dorival Júnior, isso daí mesmo que não tem respaldo de nada. Então,
Quero muito ver a seleção brasileira com o Ancelotti e espero que agora a gente retorne o caminho da vitória. Enfim, pessoal, eu quero que vocês se inscrevam no canal, curtam, comentem. Não estou trazendo vídeo direto porque está muito corrido. Aqui aí, a gente trabalha de CLT, trabalha 8 horas de relógio, às vezes é 10, às vezes passa um pouquinho das horas. E fica muito puxado para trazer vídeo ainda. Chego em casa, tenho que resolver algumas coisas dentro de casa também. Então, tá muito corrido. E, mas assim, eu não vou deixar de parar de tirar um tempo para gravar o vídeo para vocês, né? Não vai ser todo dia, mas de vez em quando, um dia ou outro não, pelo menos eu quero estar gravando vídeo para vocês. Enfim, galera, espero que vocês se inscrevam, curtam, comentem e até o próximo vídeo.